Pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês, minha gente? Espero que vocês estejam bem, né? Estamos na nossa luta. Hoje mais uma aula de artes, né? E hoje vamos falar sobre a pintura, né? A técnica da pintura, como a pintura surgiu, né? Página 83, se eu não me engano, certo? Então abra um livro de artes na página 83, que hoje vamos falar sobre pintura. Antes de nós continuarmos, quero dizer a vocês o seguinte: não esqueçam as datas das nossas atividades, né? No dia 2 de outubro, vocês vão enviar até o dia 2 de outubro os trabalhos de artes e religião, né? Digitados para o meu e-mail, né? Não vou receber depois do dia 2 de outubro, então se atente à data, porque depois do dia 2 eu não vou corrigir. Nosso teste de artes e religião para o dia 9 de outubro, certo? Estudem pelo livro de artes e pela apostila Caminhos para Deus. No dia 23 de outubro, se a nossa escola não mudar a data da semana de avaliação, teremos a prova de artes e religião. E também estudar pelo livro, pela apostila e pelas folhas de estudo, pelas fichas de estudo que eu vou mandar para vocês, tá certo? Então vamos lá. Nossa aula de hoje vai ser sobre a pintura, né? Essa técnica de arte que marcou, né, a vida dos principais artistas da humanidade, né? Então, anotem aí, botem aí. Aula de artes, dia 18 de outubro. Tema da aula a pintura. Então vamos começar, coloquem aí. A pintura é uma das principais técnicas de artes utilizada pela maioria dos artistas. A pintura ela vai se desenvolver no período da Antiguidade Clássica, né? Isso com as primeiras civilizações da humanidade. E a pintura ela vai se destacar por representar a realidade, né? Por representar o cotidiano das pessoas, o dia a dia, e também vai se caracterizar por representar grandes figuras, né? Imperadores, reis, sacerdotes, rainhas, né? Deuses. Então, a pintura vai ter essa marca, né? Durante toda a sua história. Durante o Renascimento, que eu acho que vocês estudaram sobre isso, né? Durante o Renascimento, a pintura ela passa a retratar as grandes figuras da época, né? Os papas, as grandes famílias poderosas, né? Do final da Idade Média. Ela passa a retratar os governantes, os reis, os príncipes, as princesas, né? E os líderes religiosos, como Martinho Lutero, João Calvino, o Henrique VIII, né? E aí, esse é o papel da pintura. Ilustrar, mostrar como era algo, alguma coisa ou alguém. A pintura ela só vai perder um pouco, né, da sua importância com o surgimento da fotografia no século XIX com os irmãos Lumière, na França. Mas até então, até o século XIX, a pintura vai ser o foco, né, das atenções dentro das artes, né? Então, as pessoas faziam outros tipos de arte, como a escultura, mas o foco, verdadeiramente, eram as pinturas, né? Então, a pintura, ela se destacava, ela se sobressaía, né, na produção de artes do artista, né? Então, a pintura, ela tinha essa utilidade prática, né? Reproduzir, demonstrar, mostrar para alguém como era uma pessoa e como era o rosto de uma pessoa, se ela tinha um nariz grande, se ela tinha a boca torta, se ela tinha um olho troncho. Então, esse era o papel da arte, né? Ou então demonstrar, por exemplo, como era belo um local, como era belo uma paisagem, né? Como era belo uma catedral, como era bela uma moça, né? Ou um rapaz. Então tinha essa característica, né? A pintura. A pintura, como eu disse a vocês, ela só perde um pouco da sua importância com o surgimento da foto. Por quê? Porque a fotografia, as fotos, quando elas surgem,
elas tornam, digamos assim, a pintura um tanto obsoleta. Porque uma pessoa iria querer a pintura de uma igreja se ela poderia ter uma foto que era a imagem verdadeira, real, né? Por que a pessoa iria querer um quadro de alguém se ela podia ter uma foto daquela pessoa? Então, com a fotografia, a pintura perde muito da sua importância. Mas aí vai acontecer uma coisa interessante. No século XIX vai ocorrer uma revolução da pintura. A pintura vai passar agora a ter um novo significado. A pintura agora, em vez de só reproduzir e mostrar a alguém como é determinada coisa, a pintura ela vai passar a demonstrar uma crítica, né? Então a pintura vai instigar, a pintura vai estimular, a pintura vai agora passar a ensinar. Se a pintura só tinha como objetivo reproduzir, fazer cópia, agora o objetivo da pintura vai ser ensinar, vai ser despertar, vai ser estimular, vai ser fazer uma crítica, dar a opinião sobre alguma coisa, ajudar as pessoas a pensar, né? Então, por meio da arte, as pessoas vão agora passar a pensar ainda mais, aprender. A pintura vai passar a ser uma espécie de professor, uma escola, né, de artes, né? E então foi a fotografia que ajudou, né, a foto, a fotografia foi quem ajudou a pintura a se repensar, né, se reinventar. Se não fosse a fotografia, a pintura teria permanecido estagnada, né, parada, estática, da mesma forma como era anteriormente. Então, isso é muito interessante, minha gente. Isso que vai acontecer é algo assim fabuloso, né? É algo único na história da arte. Então, a pintura, gravem aí, a pintura ela vai ser muito importante, né? Ela vai ser, junto com a escultura, as principais, né, as primeiras formas de arte dos artistas, né? Até hoje a pintura, ela, né, depois da reinvenção da pintura no século XIX, a pintura ela ganhou popularidade novamente. Se ela esteve em declínio, né, se ela começou a cair um pouquinho, ela agora se recuperou, né, e a pintura ela voltou a ter o seu papel de destaque nas artes, né? Então, grandes pintores. A gente teve o Leonardo da Vinci, a gente teve o Rafael, o Michelangelo, a gente teve, que mais? Tivemos o Van Gogh, né? O Monet, o Manet, o Caravaggio, que mais? Pablo Picasso. Então nós tivemos grandes artistas que até hoje deixaram suas marcas, né? E que suas obras hoje valem milhões, né, milhares de reais valem as obras desses grandes artistas, né? Então gravem aí. Na nossa aula de hoje de artes, nós estudamos sobre a pintura. Vimos que a pintura, junto com a escultura, é uma das primeiras formas de arte. Nós vimos também que a pintura, ela no princípio, ela tinha como objetivo reproduzir, meramente fazer cópias para mostrar às pessoas como era alguma coisa. E o que acontece? A pintura ela vai passar a se reinventar no final do século XIX. Por quê? Porque com o surgimento da fotografia, na foto, a pintura agora tem que pensar qual é o papel dela. O papel dela antes era só reproduzir, só fazer cópias. Agora, o papel da pintura vai ser ajudar as pessoas a pensar, vai ser ajudar as pessoas a entender por que a pintura existe, qual é a função da pintura, qual é o papel da pintura. Esse vai ser o papel da pintura a partir do século XIX. E hoje, a pintura voltou a ter grande importância dentro das artes e na história da arte. Então, pessoal, espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco do conteúdo que eu transmiti para vocês hoje. Tiverem alguma dúvida, façam as perguntas, anotem, mandem para mim, que aí eu tiro a dúvida de vocês, tá certo, minha gente? Um abraço, pessoal.
Até a próxima. Tchau.